Olá, alunos do 7º ano. Então, hoje iniciamos o Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Nesse sentido, você vai destinar um tempo aí para a realização das atividades. Faça com atenção e também capricho. Na semana 1, nós temos como conteúdos relacionados, que você vai anotar aí, os gêneros, notícias, reportagens, entrevistas. Diferença entre opinião de argumentos. Tema, fato, assunto e identificação de marcas de impessoalidade. Coloque também a data de realização destas atividades. Questão número 1, leia os textos a seguir. Texto 1, eu vou colocar aqui de uma forma maior para nós fazermos a leitura. Ciência hoje das crianças. Tatus, tamanduás e preguiças são parentes? Onde fica o jalapão? Experimentos para prever o futuro. Continuando aqui do lado, nós temos o texto 2, Ciência hoje. Crise mundial. Como ela afeta o Brasil? Acústica. Ensino de música já é obrigatório, mas faltam salas adequadas às aulas. Política científica, como punir fraude, plágio e outras práticas nas ciências humanas. Temos aqui a questão número 1, a que público se destina cada um desses suportes textuais? Você observou a partir da leitura que logo acima nós temos aí uma dica para essa questão. Questão número 2, quais dos assuntos das revistas foram abordados com maior profundidade? Por quê? Você vai lembrar, do que é manchete, que é o título principal, que tem mais destaque. E vai voltar no texto e observar as letras, a organização da revista. E nesse sentido você vai responder. Questão número 2 aqui, agora leia a reportagem antecipada na capa da revista Ciência Hoje das crianças e responda as questões. O futuro previsto pelos cientistas. Ver o futuro na bola de cristal não é para cientistas. Entre eles e elas, porque felizmente há cada vez mais mulheres na ciência, fazer experimentos é um dos melhores meios para entender e prever as consequências das atividades humanas no planeta. Mas quando se trata de prever o futuro da Terra, o que significa exatamente realizar experimentos? Nada mais do que testar ideias baseando-se no conhecimento que já se tem para prever o que dá certo, o que pode dar certo e o que pode causar problemas. O Brasil faz parte de um dos mais antigos experimentos de simulação do mundo a envolver diversos países. Desde 1980, cientistas do projeto de dinâmica biológica em fragmentos florestais delimitam pedaços da floresta amazônica com o objetivo de observar os efeitos do desmatamento e verificar o que pode acontecer se grandes áreas de matas forem transformadas em áreas de mata bem menores. Com esse tipo de experimento, é possível saber como devem ser o tamanho, a forma e a distância entre os pedaços de mata para que bichos e plantas não sejam prejudicados. Vamos entender melhor. Além do desmatamento, uma das preocupações dos cientistas é se antecipar ao efeito das mudanças no clima da Terra. Saiba mais sobre esse assunto na CHC 235. Então, para simular o que pode acontecer com as matas se houver um período muito longo de seca, no caso, cobriram grandes áreas da floresta amazônica na região do Pará com plásticos. Aqui depois nós temos um texto diretamente de Bonito. Atualmente, cientistas do Brasil, da França, da Austrália e dos Estados Unidos estão montando grandes experimentos no município de Bonito,
em Mato Grosso do Sul. O trabalho desse grupo faz parte do programa ecológico de longa duração. Eles vão cercar áreas de vegetação para evitar a entrada de grandes animais, antas, onças, veados e outros, e observar o que acontece nesses lugares anos depois. Eles, no caso, também estão cercando o fundo de riachos próximos para saber o que aconteceria com os rios se os peixes da região desaparecessem. Outra parte da pesquisa é evitar que algumas plantas recebam chuva para preverem o efeito da estiagem na região. O que será que vai acontecer com os bichos, as plantas e os ambientes onde eles vivem? Imagine como seria um lugar mais seco e pior, sem esses animais andando, nadando, comendo ou fazendo cocô ou xixi. Os pesquisadores supõem que essa nova situação vai causar alterações na vegetação, na quantidade de sementes e frutos nativos, mudar a quantidade de material depositado no solo e rios, além de mexer com a vida de pequenos seres que dependem do esterco e de restos vegetais. Aqui nós temos a questão número 1, qual o fato central da reportagem. Então você vai fazer a leitura novamente, observar aí qual é a ideia principal, tá? Continuando aqui, além da reportagem, quais outros gêneros textuais podemos encontrar em uma revista como Ciência Hoje? Eu vou trazer para vocês um site que explica um pouco sobre essa perspectiva. O site é o Almanac Literário e vem aqui colocando gêneros textuais em jornal e revista. Então, nós temos o editorial, né, que vem colocando aí uma seção, mais para deixar aí uma ideia, um ponto de vista, né? Então, o assunto abordado, ele pode apresentar caráter político, social, cultural, econômico e tem, via de regra, grande repercussão perante o público. Depois, nós temos a resenha crítica. A resenha crítica fornece dados informativos de uma produção, então fala sobre filme, algum livro, e emite aí uma opinião a respeito dela, favorável ou não. Também temos a carta do leitor, então na maioria dos jornais e revistas há uma seção destinada à carta do leitor. Ela oferece um espaço para o leitor elogiar ou criticar uma matéria publicada ou fazer sugestões. E temos também crônicas em jornais e revistas, a textos normalmente assinados por um escritor de ficção ou por uma pessoa especializada, quer dizer, em determinada área. Então, nós temos da economia, gastronomia, negócio, entre outros, que escreve com periodicidade para uma sessão, por exemplo, todos os domingos para o caderno, né, de economia. Então, aqui são alguns gêneros, mas você pode buscar outros. Passando aqui para a questão 3, né? No começo da reportagem, os autores falam da presença de cientistas mulheres. Qual a intenção ao fazer esse registro no texto? Então, nós vamos voltar aqui, tá? É nesse trecho. Então, acredito aí que você vai pensar que quando você ouve a palavra cientistas, né? Você lembra, quer dizer, de homens. E assim, nessa perspectiva, nós vamos pensar que nós temos também mulheres que fazem aí pesquisas. Então, pense aí nessa possibilidade para responder. Questão número 3. Leia fragmento, né, do Estatuto do Idoso abaixo e responda as questões que seguem. Então, nós temos aqui, título 1, disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios
todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, nesse caso. Capítulo 1 do direito à vida, artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalicíssimo e sua proteção, um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitem um envelhecimento saudável e condições de dignidade. Capítulo 2º. Dos crimes em espécie. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nós temos aqui a primeira pergunta: como o fragmento lido está dividido? Então, você vai observar aqui os subtítulos, né? Então, você vai se organizar aí para responder essa questão. Questão número 2, qual dos artigos criminaliza a falta de assistência à pessoa idosa? E qual a pena para esse crime? Então, você vai voltar aqui no texto e vai aí achar a resposta e colocar entre aspas essa questão, tá? Continuando, transcreva os artigos que responsabilizam o Estado e a família sobre os direitos do idoso. Então, nessa mesma perspectiva, né? Ler novamente o texto e trazer o trecho e colocar entre aspas. Finalizamos assim a nossa videoaula. Espero aí que tenham gostado, tenham uma boa semana e um grande abraço.